vivemos contigo, estamos unidos em tuas mãos, em tuas mãos. Olá, bom dia, meu irmão e minha irmã. Começando agora mais uma edição do programa Em Tuas Mãos, aqui na TV Meio Norte, na manhã deste domingo. Hoje, a igreja celebra a solenidade de Pentecostes e com ela tem início a ação evangelizadora da igreja para que todas as nações, todas as línguas tenham acesso ao evangelho e à salvação mediante o poder do Espírito Santo de Deus. Vamos juntos, para bem começar o programa de hoje, rezar o Salmo 103. Enviai o vosso Espírito, Senhor, e da terra toda a face renovai. Bendize, ó minha alma, ao Senhor. Ó meu Deus e meu Senhor, como sois grande. De majestade e esplendor vos revestis, e de luz vos envolveis como num manto. Quão numerosas, ó Senhor, são vossas obras, e que sabedoria em todas elas. Encheu-se a terra com vossas criaturas. Bendize, ó minha alma, ao Senhor. Todos eles, ó Senhor, de vós esperam, que a seu tempo vós lhes deis o alimento. Vós lhes dais o que comer e eles recolhem. Vós abris a vossa mão e eles se fartam. Se tirais o seu respiro, eles perecem e voltam para o pó de onde vieram. Enviais o vosso Espírito e renascem, e da terra toda a face renovais. E o tradicional Arraiá das Famílias já tem data para acontecer. O evento, que é promovido pelo Encontro de Casais com Cristo da Arquidiocese de Teresina, vai ser realizado no próximo sábado, dia 3 de junho. E os detalhes da programação você confere agora nessa entrevista. O Encontro de Casais com Cristo Arquidiocesano realiza no próximo sábado, dia 3 de junho, mais uma edição do Arraiá das Famílias. Para sabermos mais informações sobre esse evento, nós vamos conversar agora com o casal Adriana e Frank Rodrigues, eles que são coordenadores arquidiocesanos do ECC. Muito obrigada por terem aceito o nosso convite. Sejam bem-vindos ao programa Em Tuas Mãos. Obrigada. Eu gostaria então de começar sabendo da Adriana como está sendo os preparativos para a realização de mais um Arraial das Famílias. Então, a gente já está aí se reunindo com todas as equipes de trabalho, já vendo a programação, já temos quadrilhas confirmadas, né, para esse grande dia. Dentre elas temos aí a Rochunó, que é uma quadrilha muito conhecida em todo o estado. Estamos também com quadrilhas em algumas paróquias da nossa arquidiocese já ensaiando para estarem conosco nesse momento, além da equipe de ornamentação, que já está cuidando dos mínimos detalhes para a decoração neste dia. E já temos também, né, eu, Gracilene, que vai estar animando o nosso evento junto conosco nesse grande dia. Adriana, e qual o objetivo da realização de um arraial para as famílias? Então, o objetivo do arraial é justamente reacender essa cultura, né? Além do momento de confraternização, de integração entre todas as famílias da nossa arquidiocese. Esse evento, ele não é um evento fechado, é um evento aberto para toda a família. Então, independente de você participar ou não do Encontro de Casais com Cristo, você pode estar indo lá participando deste evento conosco. Adriana, e quais são as expectativas para a realização dessa 29ª edição do Arraial das Famílias? As nossas expectativas são as melhores, né? A participação, em primeiro lugar, de todas as famílias. A gente espera poder contar com a presença de todas as famílias da nossa arquidiocese nesse momento preparado exclusivamente para eles, além de atingir o nosso objetivo, né? Que é angariar fundos para a realização dos encontros nas 13 foranias da nossa arquidiocese através do Encontro de Casais com Cristo. Frank, qual será a programação do Arraial das Famílias deste ano? Este ano o Arraial das Famílias vem com a 29ª edição, no dia 3 de junho, a partir das 16 horas. A nossa programação está bem recheada, a gente procurou fazer essa programação com muito carinho, né? Nós temos quadrilhas já confirmadas, dentre elas a Rochunó, uma quadrilha muito reconhecida. Temos as quadrilhas das paróquias, dos casais, né? Os encontristas também vão se divertir, estão montando quadrilhas, estão ensaiando, já estão preparados. Nós temos uns grupos onde eles estão se movimentando, né? Como que está sendo, a interação entre eles.
E dentre essas atrações, nós temos as barracas. As paróquias também, além de levar as quadrilhas, vão levar as barracas com comidas típicas, né? O prato típico do nordestino, para também estar sendo ofertado nesse dia. O nosso evento, a nossa competição bem saudável. Quem melhor se caracterizar, quem tiver a barraca mais apresentável, quem melhor recepcionar o seu fulião, né? Que é a pessoa que vai estar lá, vai estar se divertindo e tudo. Quem melhor ser recepcionado, vai ter uns jurados lá infiltrados entre os demais para fazer essa avaliação de animação, de prato típico, essas coisas. E atração confirmada, nós temos aí o Gracilene, que colaborou com a gente ano passado e esse ano ela está com a gente novamente para levar essa animação para o nosso 29º Arraiá das Famílias. Frank, e para onde vão os recursos arrecadados desse Arraiá das Famílias? Esses recursos são revertidos para a manutenção dos encontros de Casais com Cristo, né? Nas diversas paróquias, nas nossas 13 foranias, para a compra de material, para colaboração em alguma formação, né? Porque o nosso casal a gente trabalha o ano todo com formação, preparação para casais, enfim. E esse valor arrecadado ele é para a manutenção dessas atividades. Gostaria então que vocês convidassem aqueles que nos acompanham agora para vivenciarem esse Arraiá das Famílias que vai acontecer no Parque Poticabana. Então, convidamos a todas as famílias da nossa arquidiocese para participarem desse momento conosco. Momento de integração, de alegria, um momento feito especialmente para você. Então vá lá, participe, não precisa pagar nada para entrar. O mais importante é a sua presença. Alegrem-se conosco, nós estaremos lá com essa alegria de ser cristão para receber todos vocês com comidas típicas, muito forró, além de diversas quadrilhas. Então, contamos aí com a presença de todos vocês no nosso Arraiá das Famílias. E não deixe de acompanhar as nossas atualizações em nossas redes sociais. Nós estamos no Facebook e no Instagram. Aproveite e fique por dentro de tudo aquilo que acontece em nossa igreja particular. Vamos agora para um rápido intervalo e a seguir você confere o quadro Bons Conselhos. Em tuas mãos. Em tuas mãos. Celebrando Pentecostes neste domingo, a igreja nos convida a professar a todo o mundo a presença do Espírito Santo. Vamos agora, no quadro Bons Conselhos, refletir um pouco mais sobre esta solenidade. A solenidade de Pentecostes é comemorada 50 dias após a ressurreição de Jesus Cristo. Sobre a importância desse dia e o seu significado, nós vamos conversar agora com o Antônio Filho, ele que é membro da RCC. Antônio, muito obrigada por nos conceder essa entrevista, é um prazer estar conversando com o senhor. Obrigado, Joyce, e a todos aqueles que nos acompanham no programa Em Tuas Mãos. Antônio, eu gostaria então que o senhor começasse explicando para a gente o que é a solenidade de Pentecostes. Então, Pentecostes quer dizer 50º ou 50 dias após a ressurreição de Cristo. O Catecismo da Igreja diz que completou-se, a Páscoa de Cristo completou-se com a efusão do Espírito Santo. Então, Pentecostes é isso, é o derramamento do Espírito Santo sobre a Igreja de Cristo. É o cumprimento da promessa que ele havia feito aos discípulos, que eles permanecessem reunidos, porque ele enviaria o Espírito Santo sobre eles, que eles não ficariam órfãos, mas que o Espírito Santo estaria com os cristãos, com os discípulos naquele momento, apesar deles terem ficado tristes, naquele momento que Jesus dizia para eles, não fiquem tristes, porque é necessário que eu vá, porque se eu não for, o Espírito Santo não virá a vós. E aí Jesus falou então que o Espírito Santo ia ensinar os discípulos todas as coisas, iria orientar, iria conduzir, iria dar a eles uma fé nova, de forma que eles fariam até coisas maiores que Jesus fez quando estava com eles. Então, com a descida do Espírito Santo sobre os apóstolos, eles começaram a sair em missão, eles começaram a evangelizar, a igreja naquele tempo encheu-se de alegria, a partilha dos bens, a vida em comunidade, a fração do pão, a igreja se expandiu e muitos foram aqueles que, a partir dessa experiência do derramamento do Espírito Santo de Pentecostes, que tiveram essa experiência com Deus e o Evangelho se difundia e cresciam cada vez mais
aqueles que aderiam à fé e que testemunhavam com alegria a fé em Cristo ressuscitado. Antônio, e como nós católicos devemos vivenciar esse dia em que é comemorado os 50 dias após a ressurreição de Jesus Cristo? Nós devemos comemorar com a mesma expectativa dos discípulos, né? Jesus disse para eles assim: não se afastem de Jerusalém, porque em poucos dias vocês receberão o Espírito Santo. Os discípulos permaneceram na expectativa, permaneceram no cenáculo, permaneceram em oração e vivendo aquela expectativa, o Espírito Santo veio sobre eles, trouxe a eles uma nova alegria, uma nova fé, uma nova esperança, encheu aquele lugar onde eles estavam, encheu também o coração deles. Então o Espírito Santo, ele também traz para nós esta mesma alegria, esta mesma fé, esta mesma coragem, este mesmo desejo da oração, este mesmo desejo de partir o pão, a Eucaristia, de viver em comunidade, de perseverar, de estar inserido na igreja. Então, Pentecostes é para nós um momento de grande alegria, é para nós um momento também da gente ter mais coragem de sair e anunciar a palavra. Há tantas pessoas que estão tristes, amarguradas, fragilizadas, sem esperança, e este Espírito Santo que está em nós, ele se move em nós para levar Cristo às pessoas, para anunciar Jesus, como os discípulos também fizeram. A partir da experiência com o Espírito Santo, nós saímos em missão, nós vamos até o outro, nós partilhamos da alegria de sermos filhos amados de Deus. Antônio, nesse período é comum que as pessoas vivenciem o cenáculo com Maria. Qual a ligação desses dois momentos, né? Qual a ligação do cenáculo com Pentecostes? O cenáculo com Maria foi a experiência que os apóstolos fizeram assim que Jesus voltou, a ascensão dele. Depois da ascensão, Nossa Senhora, então, como mãe, reuniu todos os discípulos, lá ficaram naquela expectativa do cumprimento da promessa do derramamento do Espírito Santo. Aqui, por exemplo, na Arquidiocese, durante muito tempo, nós tivemos um evento chamado Cenáculo com Maria, que era justamente um momento onde nós nos reuníamos, para também fazer essa experiência de pedir o Espírito Santo pela intercessão de Nossa Senhora. Porque no cenáculo, gente, quando lê nos Atos dos Apóstolos, a gente vê lá a figura de Nossa Senhora, eles estavam todos reunidos e entre eles a mãe de Jesus. Então lá estava Nossa Senhora, neste cenáculo, aguardando este cumprimento da promessa. Por isso é que nós temos a figura de Nossa Senhora no cenáculo e o Pentecostes. Hoje também nós fazemos grandes cenáculos de oração, que são os grupos de oração, que é a novena de Pentecostes, que também são os 9 dias que antecedem a festa de Pentecostes. Inclusive, nessa semana nós vivenciamos a novena de Pentecostes, onde os grupos saíram nas casas, rezando, refletindo sobre o Espírito Santo, pessoa dom, sobre o Espírito Santo que vem sobre a igreja, sobre a missão. O cenáculo, onde também nós pedimos o mesmo derramamento do Espírito Santo sobre nós. Por quê? Porque somente cheios do Espírito Santo a gente vai conseguir cumprir essa promessa, essa missão de evangelizar, com esse ardor, com essa alegria. O salmo da missa de Pentecostes diz assim: enviai, Senhor, o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Só há possibilidade de renovar a face da terra, ou como João Paulo II dizia, só há possibilidade de ter uma civilização do amor a partir do batismo do Espírito Santo, a partir de um novo Pentecostes. Então, hoje o cenáculo é justamente esta oração, este clamor, esta súplica, este pedido do vem Espírito Santo, renova a face da terra, renova a minha vida, renova o meu coração, a minha paróquia, a minha comunidade, a minha casa, a minha família. É isso que é o cenáculo com Maria. E quais os exercícios de fé que nós devemos fazer para vivenciar o Pentecostes todos os dias do ano? Então, o Espírito Santo é a terceira pessoa da Santíssima Trindade. E como pessoa, a gente pode se relacionar com Ele. Como? Conversando com o Espírito Santo. É tão bonito na igreja, todas as reuniões que acontecem, todos os momentos a gente começa: vinde Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis. Ou seja, a gente precisa criar um hábito de, a cada dia, a cada instante, dizer: Espírito Santo, me ilumina, Espírito Santo, me guia,
Espírito Santo, como é que eu posso fazer isso? Espírito Santo, o que nós vamos fazer hoje, né? Eu conheço uma tia de um grupo de oração que ela dizia para mim que quando ela ia fazer o seu almoço, ela dizia assim: ô Espírito Santo, me ajuda a fazer uma comida gostosa hoje. Então, assim, trazer a pessoa do Espírito Santo. Na carta aos Efésios diz assim: não contristeis o Espírito Santo. Então, o que é não entristecer o Espírito Santo? É não se afastar dele, é ficar próximo a ele, é rezar, é buscar os sacramentos da igreja, participar bem da Eucaristia, é rezar o terço. Se você teve uma situação que precisa de uma confissão, busca a confissão. Se você precisa se reconciliar, fazer a reconciliação, trazer a pessoa do Espírito Santo para a sua casa, para a sua vida, para o seu dia a dia, para as manhãs quando você acordar, ao anoitecer, enfim, realizar alguns momentos esta oração dedicada ao Espírito Santo. Mas daí você também pode fazer a oração se consagrando ao Espírito Santo, a novena do Espírito Santo, a oração diária ao Espírito Santo. Enfim, ele é amigo da gente, o problema é que a gente esquece. E aí quando a gente esquece o amigo, ele fica de lado. Mas ele está aqui, ó, ele escolheu o meu coração, o seu coração. Ele escolheu a gente para morar. São Paulo diz assim: vocês não sabem, vocês são templos do Espírito Santo. Ele habita em cada um de vocês. Só que esse amigo muitas vezes é deixado de lado. E aí, a força que a gente precisa, a graça que a gente precisa, a gente não consegue. Por quê? Porque deixamos o amigo de lado. Então, todos os dias a gente pode dizer: fica comigo, Espírito Santo, ajudador, consolo, amparo, força, alegria. Isso é que a gente precisa fazer cada dia. Antônio, eu gostaria então de mais uma vez agradecer a sua participação aqui no programa Em Tuas Mãos. Muito obrigada por esclarecer sobre esse assunto que é tão importante e necessário ser falado na nossa igreja. Eu que agradeço, Joyce, a toda a equipe do programa Em Tuas Mãos. Eu quero desejar que todos aqueles que nos acompanharem neste dia participem da celebração de Pentecostes e que peçam hoje: vem Espírito Santo, porque Ele pode renovar nossa vida, nossa casa, nossa família, dar um novo sabor para cada um de nós. E ainda sobre a vivência de Pentecostes, você confere agora esse depoimento. Olá, irmãos, meu nome é Socorro, eu faço parte da Renovação Carismática do Grupo Sagrado Coração de Jesus na paróquia Nossa Senhora de Nazaré. Estou aqui para partilhar com vocês sobre o Pentecostes, né? Sobre essa experiência que eu tive com o Espírito Santo de Deus, que é uma graça, uma bênção de Deus, que é o meu sustento, né? Minha fortaleza. E eu sempre, todos os dias quando eu acordo, eu não coloco meus pés no chão antes de invocar o Espírito Santo, né? O vinde Espírito Santo de Deus encher os corações dos vossos fiéis. E faço isso durante todo o dia da minha vida, né? Todos os dias, no decorrer do dia, né? Faço isso, eu invoco a presença do Espírito Santo de Deus, que é força, que é meu sustento, que é minha fortaleza, né? E eu sempre digo, o Espírito Santo, ele está em cada um de nós, né? Em todo cristão batizado. Mas se a gente não aguçar, né? E como é esse aguçar? É todos os dias a gente clamar, né? Desejar, buscar, se sentir, né? Abrasado por essa força do alto. E nós, irmãos, precisamos, e muito, todos os dias clamar pelo Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus, para mim, ele é meu amigo, né? E em durante o dia, todo instante, eu clamo por ele, busco por ele, sem cessar. Por Deus abençoe a cada um de nós e que sejamos cristãos, né? Que busquem todos os dias a presença do Espírito Santo de Deus, em todas as decisões, em tudo aquilo que você for fazer, clame por ele, para que ele possa lhe fortalecer. E lembrando a você que todo o conteúdo exibido aqui no programa Em Tuas Mãos está disponível também em nosso canal no YouTube. Lá você pode se inscrever, curtir, comentar e compartilhar o nosso conteúdo com quem você desejar. E além disso, de segunda a sexta, a partir das 11 horas da manhã, acompanhe o programa Em Tuas Mãos no rádio, na Rádio Pioneira de Teresina, 88.7. Vamos para um rápido intervalo e a seguir você confere o quadro Notícias da Igreja. Em tuas mãos. Em tuas mãos. E agora vamos acompanhar as principais informações da Arquidiocese de Teresina no quadro Notícias da Igreja.
Olá, bom dia a você que nos acompanha nesta manhã de domingo. Dando continuidade às visitas episcopais, Dom Juarez Marques visitou na sexta-feira, dia 19 de maio, a paróquia São Paulo, que tem como pároco o padre Tertuliano Alves. Na oportunidade, o arcebispo metropolitano realizou o sacramento do Crisma. Já no dia 21, a visita foi realizada durante o festejo da paróquia Santa Joana d'Arc, localizada na Forania Norte 2. E na última terça-feira, dia 23 de maio, Dom Juarez se reuniu com os padres e diáconos pertencentes ao clero arquidiocesano. Na última quarta-feira, dia 24 de maio, o padre Fábio Vieira, difusor da devoção de Carla Acutis no Brasil, esteve em Teresina cumprindo a agenda. Na oportunidade, ele visitou a Capela Universitária São Paulo VI, que tem o Beato como copadroeiro, para realizar um momento de espiritualidade e a bênção de uma relíquia de Carla Acutis. O arcebispo emérito de Teresina, Dom Jacinto Brito, comemorou seus 25 anos de ordenação episcopal na última quarta-feira, dia 24 de maio, durante celebração eucarística na Catedral Metropolitana Nossa Senhora das Dores. Vamos conferir. Estiveram presentes no Jubileu de Prata de Ordenação Episcopal de Dom Jacinto, bispos provenientes de outras dioceses, integrantes do clero arquidiocesano, familiares, amigos, paroquianos e fiéis da Igreja Particular de Teresina. A solenidade teve início às 7 horas da noite, no adro da Catedral, com a apresentação dos novos sinos do templo, que recentemente foram instalados, e na oportunidade foram abençoados pelo arcebispo emérito. A equipe técnica, que esteve presente na última semana realizando a instalação dos novos sinos, fala um pouco sobre como foi esse processo. Então todo o processo começa na nossa oficina, com a montagem de todo o equipamento, preparação das peças, composição dos motores. E a gente traz o equipamento pré-montado, chega aqui e realiza a instalação. De acordo com cada sino, vai uma potência de um motor diferente, o mecanismo é todo digital, né? A gente tem 2 comandos, que envolve o comando lá em cima, que é o comando de controle, e o acionamento aqui embaixo, tanto automático quanto manualmente e individual de cada sino. Todo sino que a gente vai fazer, sempre antes a gente tem que saber o peso, a laje, o que vai aguentar. Por qual motivo? Porque se a gente coloca um sino muito forte, muito pesado em cima de uma laje, é perigoso cair. Então a gente tem que ver o peso do sino para ver o material que vai usar, para fazer a estrutura, para aguentar, para no futuro não ter problema nenhum com a igreja, com o sino, de desabar ou acontecer qualquer tipo de coisa. Que nem aqui no caso. Graças a Deus já estava pronta a estrutura. Mas a gente trouxe também muitos material de ferragem para finalizar aqui, porque eles fizeram só a parte, o peso, né? O grosso modo, vamos dizer assim. Então a gente chegou, teve que fazer o acabamento, teve que fazer uns reforços, suporte para motor, suporte para as coisas, para as peças, tudo que precisava. Após o momento da benção dos sinos, a celebração eucarística teve início com a entrada dos bispos, do arcebispo de Teresina e do jubilando. No momento inicial da celebração, o pároco da catedral fez o uso da palavra, agradecendo pelos 11 anos de pastoreio em que Dom Jacinto esteve à frente da Igreja Particular de Teresina. O arcebispo emérito revela sobre o sentimento de completar 25 anos de episcopado. Primeiramente, é um sentimento de gratidão, porque a gente olhando como eu ontem passava na oração os meus 25 anos atrás, via que tudo estava começando e agora olho dizendo, né, um quarto de século se passou. Uma gratidão porque Deus me deu a coragem de enfrentar aquilo que eu não sabia. Como todo mundo tem seus desafios, o que seria, o que viria à frente? Enviado para uma diocese, um ministério totalmente diferente, num lugar onde eu não conhecia ninguém, para começar uma vida nova, olhando depois como recebi a graça de, ajudado por padres, religiosos, leigos, amigos, enfrentar aqueles desafios que apareciam em vários níveis da evangelização, da estruturação física da diocese e assim por diante. De modo que assim eu vi depois, chegando aqui em Teresina, já depois de 14 anos de episcopado, começar novamente uma outra etapa numa arquidiocese, um âmbito bem maior, e a gente fica pensando o que será.
E eu me propus a dizer, eu não vou com nenhum projeto pronto. A igreja está a caminho, então lá me será dito o que eu devo fazer. E assim aconteceu. Os 11 anos que fiquei à frente da arquidiocese, foi assim, recebendo os apelos e tentando encaminhá-los, responder, percebendo nas situações o que devia ser feito e procurando ali também responder a isso. Durante essas décadas de missão sacerdotal, Dom Jacinto conheceu muitas pessoas, leigos, religiosos e aqueles que, assim como ele, também escolheram seguir a vocação do sacerdócio. Dom Gilberto Pastana, arcebispo de São Luís, se fez presente no Jubileu de Prata e, na ocasião, falou sobre a relação de amizade que tem com o jubilando. Olha, o Dom Jacinto eu conheço desde o tempo de seminarista, desde 1972, né? Então, de tal forma que, a partir desse ano, nós criamos um vínculo, uma amizade muito grande. E, por muito tempo, eu visitei em Pedreiras, quando ele era pároco, como ele também me visitou em Santarém como padre, depois como bispo de Crateús, ele me visitando como bispo de Imperatriz, depois aqui em Teresina. Como eu não pude estar na missa de apresentação do novo arcebispo e despedida dele, então eu fiz tudo o possível para poder participar hoje desse momento como prova ocular. Eu estive na sua ordenação em Crateús, acompanhei assim orantemente, fraternamente o ministério, e hoje é dia de render graças a Deus por esse irmão que procura vivenciar com fidelidade o seguimento a Jesus. Já o padre Ranieri, pároco do Santuário de Santa Cruz dos Milagres, que fez parte da história dos 11 anos de episcopado de Dom Jacinto na Arquidiocese de Teresina, conta o que essa comemoração dos 25 anos como bispo representa. Esses 11 anos conosco aqui na Arquidiocese de Teresina, à frente da nossa Arquidiocese, podemos perceber em Dom Jacinto um grande zelo pela Eucaristia, amor aos pobres, um homem com ardor missionário. Fez grandes visitas pastorais em várias paróquias, desde a capital até a nossa zona rural da nossa arquidiocese. Um grande missionário. Quem também acompanhou de perto a missão realizada por Dom Jacinto à frente da Igreja Particular de Teresina foi o vigário da Catedral. Ele relata como é poder comemorar esses 25 anos de episcopado do arcebispo emérito. Para nós é uma grande alegria, um grande júbilo, elevar um hino de gratidão ao nosso Deus por aquele que deu parte da sua vida à nossa Igreja Particular de Teresina. E Dom Jacinto é lembrado por nós como aquele bispo das visitas pastorais, como aquele bispo que incentiva a proximidade do povo ao pastor. É um bispo próximo ao povo. E por isso celebrar estes 25 anos do seu episcopado é poder dizer a Deus muito obrigado pelo seu pastoreio, pela sua vida, por aquilo que ele mesmo é, um lançador de redes para pescar corações, homens e mulheres, e assim introduzir no caminho da igreja. A Dom Jacinto e a toda a igreja, o nosso muito obrigado e a nossa gratidão. A família do jubilando, que sempre marca presença nas suas solenidades, também se fez presente na comemoração dos 25 anos de seu episcopado. As irmãs do jubilando falam sobre o sentimento de celebrar essa data. É uma data muito significativa, né? Porque traz à tona toda a missão dele, tudo o que ele vem fazendo, todas as coisas que Deus colocou na vida dele e que ele está colocando a serviço do povo de Deus, da igreja, né? Então, tocar o coração das pessoas com mensagem, com atos de misericórdia, é extremamente salutar na vida de uma pessoa, né? E para nós, como familiares, né, é assim, muito gratificante quando a gente vê como ele é amado nessa Teresina, como a gente é grato ao povo de Teresina, porque ele ama essa terra, ele escolheu vir para cá, porque ele teve outras possibilidades, mas ele quis vir para cá e depois escolheu ficar aqui, de tanto que ele é tão bem acolhido. Então isso para a gente é extremamente, é algo muito que nos traz muita alegria. Me sinto muito feliz porque sou a irmã mais nova e me lembro muito quando ele se ordenou padre, que mamãe sempre conta que
eu ficava olhando em casa e dizia, mamãe, o que é tanta gente aqui, né? Porque eu era muito pequena e não tinha dimensão. E eu tive a oportunidade de crescer vivendo esses momentos. Eu sei o quanto isso é importante para ele, o quanto ele nasceu para servir a Deus, o quanto ele gosta dos locais onde ele passa e o quanto ele sonhou, né, em terminar a carreira dele aqui, né, de uma forma de um povo que o acolhe, que gosta, que entende a forma dele como pastor. Então eu fico realmente muito feliz de poder estar aqui hoje comemorando esse dia com ele. Amigos de longas datas e de outros estados do Brasil também estiveram no Jubileu de Prata do Episcopado de Dom Jacinto. Manuel e Zuíla, que moram na cidade de Belém do Pará, relatam o que os motivou a virem de tão longe prestigiar esse momento. O que motivou é que nós nos conhecemos desde a adolescência, nós estudamos no mesmo colégio, no mesmo seminário de Santo Antônio em Campina Grande, que hoje é na cidade de Lagoa Seca. E de lá para cá nós ficamos amigos e eu tenho assistido a todas as cerimônias de ordenação, sempre eu venho. Moramos em Belém e sempre vemos Abacabal, Pedreiras e agora aqui a Teresina. Gostaria de dizer da nossa imensa satisfação, sobretudo porque o Dom Jacinto foi quem celebrou o nosso casamento há 48 anos atrás, celebrou a missa das nossas bodas de prata e, se Deus quiser, estará nas bodas de ouro também, né? Então, é um amigo muito especial, muito querido, tem uma espiritualidade fantástica, contagiante. Então, estar com ele é sempre uma oportunidade de renovação da fé e da espiritualidade. Durante o hino de louvor, presbíteros, diáconos e leigos realizaram uma breve homenagem, subindo até o altar com velas nas mãos, rendendo graças pelos seus 25 anos de ordenação presbiteral. A fiel paroquiana da Catedral, Dorinha, que atua na paróquia como catequista, fala da experiência de ter conhecido de perto a missão de Dom Jacinto durante esses 11 anos em que ele esteve à frente da Igreja Particular de Teresina. O pastoreio Dom Jacinto foi de uma riqueza muito grande, né, para nós, principalmente catequistas, né, pelo incentivo que ele deu à iniciação à vida cristã, desde que chegou aqui, colocando como prioridade pastoral. Então, o sentimento, né, que eu tenho hoje de estar aqui é de gratidão por Dom Jacinto, pelo sim que ele deu, né, ao Senhor, ao chamado que foi feito a ele, e por ter estado, né, esses 11 anos conosco e vai continuar como bispo emérito. Após a comunhão, o arcebispo emérito seguiu até a Capela da Ressurreição com uma vela acesa, em sinal de respeito e homenagem aos seus predecessores. Em seguida, Dom Jacinto e sua mãe, Dona Inês Brito, realizaram uma singela homenagem à imagem de Nossa Senhora, que também esteve presente em sua ordenação episcopal em Crateús no ano de 1998. E ao final da celebração, entre tantas homenagens, foi realizado o lançamento do livro A Catedral de Teresina na Procissão do Tempo, escrito por Paulo Libório e por Sandra Silva, que discorre a história da Catedral de Teresina, baseado em uma ampla pesquisa e recolhimento de dados e fotos, representando um patrimônio da fé para todos. E essas foram as notícias da Arquidiocese de Teresina desta semana para você. E para mais informações é só acessar o site da Arquidiocese de Teresina. O endereço está aparecendo agora no seu vídeo. Vamos para um rápido intervalo e a seguir você confere o quadro Dicas da Fé. Em tuas mãos. Em tuas mãos. Confira agora a nossa dica de leitura para este domingo no quadro Dicas da Fé, que é um oferecimento da livraria Nova Aliança.
E a nossa dica de leitura deste domingo para você é o livro Meditando os Mistérios do Santo Rosário com Santa Teresa Benedita da Cruz, da Edições Loyola. O devocionário oferece uma frutuosa novena em honra a Santa Teresa Benedita da Cruz. Ela serve tanto em preparação à festa litúrgica da Santa, 9 de agosto, como aos outros momentos devocionais pessoais do fiel. Os textos que munem a novena são retirados das obras de Santa Teresa Benedita da Cruz e os acompanham proveitosas reflexões dos Papas Francisco e São João Paulo II, como complemento oracional. Este subsídio foi carinhosamente organizado pelas monjas carmelitas descalças do Carmelo da Santíssima Trindade e do Imaculado Coração de Maria, da cidade de Patos de Minas, e pelo professor Gabriel Mauro da Silva Rosa. E essa foi a nossa dica da fé de hoje para você. Aproveite e garanta o seu livro. E hoje, no quadro Artista da Fé, vamos conhecer a história da Ana Sabrina. Ela que conheceu a devoção à Nossa Senhora através da sua mãe e hoje trabalha com terços personalizados. Desde pequena, a artista Ana Sabrina tem intimidade com o Santo Terço. Através do incentivo da mãe e da avó, tradicionalmente todas as noites elas se reuniam para rezar antes de dormir. E foi através desse artigo religioso que ela passou a participar de outros movimentos dentro da igreja e se fortalecer ainda mais na fé. E nós vamos conhecer agora com mais detalhes a história da artesã Ana Sabrina, ela que confecciona terços desde 2020. Ana, muito obrigada por nos receber aqui na sua casa. É um prazer estar conversando com você. Boa tarde, Joyce. É um prazer todo meu recebê-los aqui e agradeço a oportunidade de estar mostrando o meu trabalho para vocês. Ana, antes da gente começar a falar sobre o início da sua confecção com os terços, eu queria que você me falasse um pouquinho da sua história com a Igreja Católica, o início da sua fé. A minha história se mistura muito, porque nós somos católicos desde quando nascemos. Já vem lá da minha avó, né? E ela catequizou todos os filhos dela, sem saber ler, mas catequizou, todos sabem todas as orações. E ela passou isso para os filhos. Então, minha mãe já trouxe isso para a gente, na nossa diária. E todas as noites nós rezávamos em casa após a janta. Então, já era um hábito onde ela e os filhos, nós filhos sempre rezávamos à noite. E foi seguindo até a nossa vida adulta. E depois cada um está seguindo seus caminhos, mas quando se reúne tem também um momento de oração do Santo Terço. Minhas filhas já pegam isso também, faço orações com ela todas as noites. Então, nossa relação com a oração do terço já é bem de sempre. Eu já nasci tendo a oração do terço já na vida da gente, sendo bem presente. Dentro da igreja, como já tinha essa base, então já começamos também nossa vida cristã, participando dos grupos, né? Eu fui catequizada na comunidade de Todos os Santos, paróquia São Sebastião, aqui próximo. E fiz primeira Eucaristia, crisma, fui acólita, fui catequista e hoje faço parte da liturgia já na outra paróquia, que é a Aparecida, que é onde eu moro. E sempre teve esse desejo, a vontade de participar, de servir, né? Hoje eu sirvo no canto, sirvo na liturgia e minha família sempre foi assim, a gente sempre participou, sempre serviu. Porque essa comunicação, Deus é tão maravilhoso com a gente, Ele nos dá tanta coisa que o mínimo que a gente pode fazer é servi-lo com todo o coração, com todo o carinho, com toda a alma. Então, a nossa ligação é mais ou menos essa, a do servir a Cristo. Desde o momento da oração que se faz, até o momento que se vai a uma missa, até o momento que faz uma leitura, é o servir a Jesus Cristo que é o mais importante. Então, você falou que já serviu de diversas formas. E em 2020, você passou a servir de uma forma mais específica, que foi através dos terços. Me conta como foi que se deu esse início da confecção dos terços. A confecção dos terços se deu mais ou menos num processo de depressão, né? Onde a gente passa por várias situações e às vezes a gente está gritando e não é escutado, porque até para você identificar que é um momento tenso como esse, é difícil aceitar. E um amigo fazia, eu comecei a postar, me perguntaram por que eu não faria também. E aí eu fiz o primeiro, levei uma tarde inteira para confeccionar o primeiro terço, mas deu tudo certo depois e eu continuei, comecei a produzir em uma certa quantidade. Havia encomendas e eu ia produzindo, postava, já tinha um outro nome anteriormente. E nessa questão de
fazer essas postagens, eu fui conseguindo clientes, mas aí veio a procrastinação. Eu comecei a me auto-sabotar. E nessa auto-sabotagem, são vários processos que a gente passa, eu fui deixando de lado. Então, passei a fazer só para colega, para amigo, para dar de presente também, né? E depois, já esse ano, com mais força, com uma rede de apoio muito maior, uma rede de apoio de verdade, aquela rede de apoio de amor e de fé, porque eu realmente consegui fazer a Querigma e estou fazendo a Querigma acontecer, por conta das situações. Ana, e por qual motivo você escolheu Querigma como nome do seu empreendimento? Então, o nome Querigma já foi esse ano, versão 2023, mas antes existia outro nome, Benedite, mas eu ouvia tanta negatividade, vou usar esse termo assim, não ia dar certo, que eu inventava coisas que não tinham fundamentação. E aí, quando foi esse ano, eu resolvi voltar e numa conversa, eu peguei, conversando com o Jardilson, eu disse assim, não, pois tem que procurar outro nome, temos. E procurando mesmo na Bíblia, fazendo a leitura da Bíblia, e encontramos Querigma, que foi lá em Atos dos Apóstolos, o primeiro anúncio do Evangelho. Então, se eu estou trabalhando a fé de várias maneiras, e a nossa primeira maneira é a Querigma com textos, então estou anunciando a palavra através do Santo Terço a várias pessoas, porque aquela pessoa que procura um terço, ela quer viver de maneira íntima a sua oração. Principalmente se vai com o nome, você vai com o nome de uma outra pessoa, quer que aquela pessoa faça presente dentro da oração, dentro do Evangelho. Ana, e quando foi que você descobriu o sentido nessa confecção de terços? A partir do momento do desejo de orar mais, do meu desejo particular de orar mais. Às vezes eu estou confeccionando um terço e pode ter uma pessoa ao meu lado, que acontece muito, vou citar minha mãe e minha madrinha, sempre estão e me ajudam bastante na confecção. E às vezes eu estou conversando com elas, mas antes de iniciar o terço, eu faço uma oração. Então a pessoa que recebe o terço, já recebe o terço como uma oração dedicada a ela. Então essa oração que eu faço para uma outra pessoa não está ajudando só a outra pessoa, está me ajudando a ter meu momento maior de intimidade com Deus. Hoje minha conversa com Deus é muito maior do que há um tempo atrás. Então, Ana, você fala que a confecção desse artigo religioso, ele te traz paz, ele te fortalece na fé. Mas de que forma você acha que ele evangeliza o próximo, tanto aquele que dá quanto aquele que também recebe? Os terços em si, a gente pode falar que é uma maneira resumida da Bíblia, dos ensinamentos da Bíblia. Existem textos devocionais, existem textos de súplicas, existem textos de agradecimentos. Então, dependendo da pessoa, ela vai escolher um terço para aquele momento, para aquele dia que ela está vivendo. Nós temos 67 tipos de terço dentro da igreja. Então, cada dia você pode pesquisar e encontrar aquele que cabe para aquele dia, porque nem todo dia a gente está bem. Tem dia que a gente está suplicando, tem dia que estamos agradecendo e tem um dia que é aquele da nossa devoção. Então, para cada situação dessa, existe um terço. Se você dá um terço de presente a uma criança, você está incentivando aquela criança a iniciação da oração do Santo Terço, que é uma oração que ela já vai pegar de pequenininha até quando ela crescer e vira uma rotina de oração para ela. Se você dá para um idoso, ele vai ter aquele momento de intimidade maior, de ser lembrado, porque o idoso ele gosta de ser lembrado. Ele gosta do bom dia, do boa tarde, do boa noite. E se você dá um terço para um idoso, você pode ter certeza que ele vai lembrar de você em qualquer momento que ele triscar naquele terço. E para os adultos, é aquele momento da fé dele, às vezes no ônibus, pega o terço, começa a rezar enquanto vai trabalhar, no carro. Então, assim, são os momentos de evangelização que ele tem. Quando se reza o terço mariano, que são quatro mistérios, gloriosos, gozosos, luminosos e dolorosos, você contempla todos os momentos da passagem de Jesus Cristo na Terra. Então, de uma certa maneira, você consegue chegar até o Evangelho com a oração do Santo Terço. Então, dessa maneira, as pessoas conseguem ser evangelizadas, conseguem estar mais próximos de Deus, conseguem entender realmente o real significado do Evangelho, porque elas têm esse contato maior e mais presente na vida em Cristo.
Ana, durante esses 3 anos em que você esteve confeccionando esses terços, muitas pessoas tiveram contato com esse artigo, né, com esses artigos religiosos. Teve algum testemunho específico que tenha te tocado? Sim, tenho de uma criança de 5 anos, que ela recebeu o texto de presente da mãe no dia do batizado. E do dia do batizado, a mãe me relatou que ela dorme com o texto todos os dias e aprendeu a rezar o texto. Então, assim, é muito bonito isso, porque é uma forma da criança já de pequena já saber a importância daquele momento de oração. Então, marcou bastante por ser uma criança, que às vezes você tem a criança como um serzinho que precisa você mandar toda hora fazer alguma atividade para que ela faça. E, no entanto, a pequena não, ela dorme já com o texto, porque ela reza ele antes de dormir. Então, isso me marcou por ser criança. Então, Ana, eu gostaria de agradecer a sua participação aqui no programa Em Tuas Mãos. Muito obrigada pela disponibilidade. Que Deus continue abençoando o seu trabalho, incentive cada vez mais o seu coração a seguir no caminho dele, no caminho da fé e da Igreja Católica. Eu que agradeço poder participar juntamente com vocês. A Querigma está aqui no intuito de transformar ideias em realidades. Então, a gente, da maneira que a pessoa quiser ser evangelizado, a gente tem um texto para cada ocasião. Muito obrigada pela oportunidade. E é dessa forma que a artesã Ana Sabrina se renova na fé, na espiritualidade e se alegra por tentar levar ao próximo a mesma intimidade que criou ao longo dos anos com o Santo Terço. Confira agora a mensagem de nosso arcebispo, Dom Juarez Marques, no quadro Palavra do Pastor para este domingo. Olá, meu querido irmão, minha querida irmã. Com satisfação venho até você trazendo uma palavra de fé e de vida. É do Evangelho segundo João, capítulo 20, versículos de 19 ao 24. Ao anoitecer daquele dia, o primeiro da semana, os discípulos estavam reunidos com as portas fechadas por medo dos judeus. Jesus entrou e pôs-se no meio deles e disse: "A paz esteja convosco." Dito isto, mostrou-lhes as mãos e o lado. Os discípulos então se alegraram por verem o Senhor. Jesus disse de novo: "A paz esteja convosco. Como o Pai me enviou, também eu vos envio." Então soprou sobre eles e falou: "Recebei o Espírito Santo. A quem perdoardes os pecados, serão perdoados. A quem os retiverdes, lhes serão retidos." Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Chegou o grande dia de Pentecostes. Celebramos esta festa 50 dias depois da Páscoa do Senhor. É a festa do Espírito Santo. É a festa daquele que foi prometido por nosso Senhor Jesus Cristo. Quem é o Espírito Santo? A partir da palavra de Deus, dizemos em nossa doutrina cristã católica: o Espírito Santo é Deus, é o amor que procede do Pai e do Filho. Tem um canto bonito, que se canta muito lá em Oeiras, nossa primeira capital, capital da fé, na festa do Divino. E ele diz assim: são só sinais, o Espírito Santo é mais. O Espírito Santo é mais, é Deus, é o amor que procede do Pai e do Filho. O Espírito Santo prometido por Cristo para não nos deixar sozinhos, para garantir aqui entre nós a sua presença viva, iluminadora, animadora da Igreja. Por isso ouvimos agora nesse texto do Evangelho que em Pentecostes nós recebemos o Espírito Santo.
E que o Espírito Santo garante na vida da igreja o quê? Outros 3 grandes dons. Primeiramente, o dom da paz. Jesus diz 2 vezes: a paz esteja convosco. Nós ganhamos também uma missão, a missão que brota do coração da Santíssima Trindade, chega até nós por meio de Cristo Jesus e que garante a sua ação viva e eficaz na vida da comunidade, na vida da igreja. Por isso Jesus disse: olhe, vou enviar para vocês o Espírito Santo, o Paráclito, aquele que vai fazer com que se recordem tudo o que eu vos tenho dito. É na missão que nos recordamos de tudo o que Cristo nos disse. Mas tem ainda um terceiro dom, que é do Espírito, é o dom do perdão. Recebei o Espírito Santo. A quem perdoardes os pecados, eles serão perdoados. A quem não os perdoardes, eles serão retidos. Então, o Espírito que garante em nós tudo aquilo que nós precisamos para ser felizes, meu querido irmão, minha querida irmã. A paz é um dom de Deus, acolhido por nós e animados pelo Espírito Santo, precisamos ser construtores da paz, promotores da paz. A missão, tudo que a igreja precisa, porque ela é por essência, por natureza e por origem missionária. Ide, como o Pai me enviou, também eu vos envio. É a missão. Sejamos igreja missionária em saída para anunciar, para testemunhar o amor de Cristo. Escutemos os apelos do Divino Espírito Santo, obedientes à missão. E o perdão, o dom do perdão. Sem o Espírito Santo não conseguimos perdoar, mas Ele nos anima. Sem o Espírito Santo apenas temos desejo de vingança diante da ofensa, mas o Espírito Santo garante tanto aquele amor do Pai, que é fundamental em nossa vida, que é fruto da sua misericórdia, mas também nos ajuda a perdoar. É preciso perdoar uns aos outros, assim como Deus nos perdoa, como rezamos na oração do Pai Nosso. Portanto, você, meu irmão e minha irmã, vá esse dia à igreja, celebre com Cristo Jesus o mistério de Pentecostes. Pentecostes é vida nova na igreja. Pentecostes é vida nova para todos nós. Pentecostes é paz, é missão, é perdão. Que Deus nos abençoe e que o Espírito Santo nos ilumine e nos fortaleça no caminho da missão. Vinde, Espírito Santo. Que o Senhor nos abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E o programa Em Tuas Mãos deste domingo vai ficando por aqui. Que o Espírito Santo de Deus nos ilumine e nos acompanhe. A você eu desejo uma excelente semana e até o próximo domingo.